Olá, olá, pessoas da primeira série. E aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos e hoje nós vamos trabalhar literatura. Eu sei que vocês já tiveram aula de literatura, mas eu gostaria de retomar o conceito de literatura. E não só o conceito em si, mas, por exemplo, nós vamos abordar aqui, por exemplo, o tipo de, vamos colocar, arte, né? A literatura faz parte, certo? Não é nem a questão, né, do tipo de arte em si. Na verdade, são manifestações artísticas que pertencem, então, a um dado momento histórico. E este momento histórico é, muitas vezes, então, vamos colocar modificado pela forma em que o homem se vê perante Deus, perante a natureza e perante os seus atos. Como, por exemplo, nós temos então a influência divina, nós temos a influência, então, do homem e sua relação com a natureza, tá? A sua relação mesmo com a sua essência, e também a relação do homem com as suas obras, por exemplo, com a economia, economia mesmo, né? Como é que está, por exemplo, o mercado de trabalho, se há muito desemprego, se não há, se há, por exemplo, uma sociedade que está então bem estruturada, ou a sociedade está passando por muitas conturbações, como por exemplo guerras, como por exemplo instabilidade nos governos e assim por diante. Então, a literatura ela é atingida por essas situações. E, logicamente, que a literatura ela vai fazer parte dessas manifestações artísticas que então são moldadas por estes, vamos colocar assim, condicionantes, por essas situações que vão então modificar a forma em que o homem cria a arte. Então, a literatura faz parte deste movimento artístico. Este movimento artístico, além da literatura, tem também a pintura, a arquitetura, sim senhores, né? A música, a dança, a escultura, tá? Entre várias outras, né, múltiplas maneiras de se então produzir arte, né? E mais à frente, por exemplo, nós temos logicamente a indústria cinematográfica que também, né, expõe a arte, né? Entre várias outras, né, formas de manifestação de arte que muitas vezes estão surgindo até agora no nosso momento e nós não percebemos. Como, por exemplo, a arte muitas vezes no nosso mundo virtual de hoje. E talvez nós não estejamos entendendo isso, mas daqui a um tempo nós iremos não entender, né? Nós não, outras pessoas no futuro vão entender e vão estudar este período, né, pelo qual estamos passando, certo? Bom, Portinari ele falou que a arte é uma mentira que revela a verdade. Olha só, ou seja, muitas vezes a arte, né, então toda manifestação artística, ela trabalha uma outra forma, né, uma outra forma do que? Deste mundo real que nós vemos. Trabalha, logicamente, né, por meio de um mundo imaginário, né, trabalha muitas vezes um mundo mágico, né, em que ele vai moldá-lo conforme a sua, no caso, as suas mãos, as suas convicções, né, os seus ideais, a sua vivência. Então, ilustra bem, por exemplo, esse poder mágico. Uma forma de ilustrar, então, é o que o pintor, no caso, como já falei, Portinari, né, o que ele sempre demonstrou, né, ele demonstrou um profundo carinho pelos meninos de Brodowski, uma cidade natal, né, a sua cidade natal, aliás, no interior de São Paulo. E ao desenhá-los, ele colocava em balanços e gangorras os meninos, ou seja, ele fazia uma, vamos colocar assim, retratação daquilo que é, no caso, a realidade, mas de uma forma que, logicamente, é a visão dele. E que não é exatamente a transfiguração da verdade, mas a transfiguração daquilo que ele via. Certinho? Bom, ele colocava as crianças em pleno voo, no ar. E é o que ele falava, né? Eu gostava, né? Eu gosto de vê-los assim, né? Bom, qual é a questão? Nós temos então de pensar o seguinte, que a arte, então, ela é a possibilidade de recriar este mundo, então, né, que nós vemos, a realidade em si, e que nós não gostamos. Então você recria
este mundo, né, de uma outra forma. Uma forma em que as pessoas vão, muitas vezes, buscar uma fuga a essa situação complicada que vivemos, tá bom? Além disso, nós podemos ver aqui, então, o que é literatura. Olha só, a literatura, como toda arte, é uma transfiguração do real, logicamente, né? É a realidade recriada através do espírito do artista e retransmitida através da língua para as formas, que são gêneros, e com os quais ela toma corpo e nova realidade. Ou seja, o que acontece? Quando você cria uma história, quando você modifica essa realidade, você cria uma realidade paralela, na verdade você vai justamente criar e fazendo uso de um mundo diferente desse daqui, um mundo imaginário. Então você acaba dando vida autônoma a essa história, independente do autor ou da experiência da realidade de onde proveio, tá? Os fatos que lhes deram às vezes origem perderam a realidade primitiva e adquiriram outra, por causa das modificações históricas que temos, né, na nossa realidade. E logicamente que o autor ele consegue fazer isso graças à imaginação, né, à sua imaginação. Então, o artista literário ele cria ou recria um mundo de verdades que não são mensuráveis pelos mesmos padrões das verdades factuais, tá? Ou seja, ele realmente cria uma realidade bem diferente desta, né, que nós vivemos. Então, é uma fuga realmente desta vida, né, que nós vemos então, que muitas vezes as pessoas não querem, né, saber, elas buscam sempre algo para fugir então da sua própria realidade. E a literatura é feita para isso, mas muitas vezes elas trabalham com verdades, tá, das condições humanas. Sempre a literatura vai trabalhar com a forma em que o homem se vê perante Deus, perante ele mesmo, né, ele e a natureza, e logicamente perante as transformações que ocorrem no seu período. Então é por isso que quando estudamos alguma escola literária, nós temos que estudar o contexto histórico, nós temos que estudar todos os acontecimentos importantes daquela época e como é que isso impactou o ser humano, e agora sim a forma em que o ser humano se sente e como é que ele transmite esse sentimento por meio da arte ou manifestações artísticas, né? Então nós temos a literatura, mas logicamente que nós vamos estudar, por exemplo, a prosa e a poesia, vamos estudar características da arquitetura, estudamos também características de pinturas e assim por diante, tá? Porque a literatura, ela se transfigura em todas essas outras também artes. Por quê? Porque muitas vezes um quadro, ele tem um contexto. E muitas vezes esse contexto revela as características daquele momento exato em que aquela escola literária está inserida, tá bom? Então vamos dar início aos nossos estudos. Nós vamos estudar o Barroco, certo? O que é o Barroco? Tá? Quando isso ocorreu? Como é que o homem se via naquele momento? Tá? O que ele criou a partir daquilo que ele sentia neste exato momento? Vamos lá então. Vamos conversar sobre algumas definições, sobre o contexto histórico, entre várias outras características importantes do Barroco. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido. Gregório de Matos Guerra. Vamos lá então. Esse aqui já é um grande autor desta época, tá? Vocês vão então acompanhar comigo o estudo deles e vão observar a importância dele neste momento. Beleza, então, o Barroco no Brasil ele tem seu marco histórico inicial em 1601. É importante entendermos isso, tá? Com a publicação do poema épico Prosopopeia de Bento Teixeira, que introduz definitivamente o modelo da poesia camuniana, tá? Em nossa literatura. Bom, continuando aqui. Ou seja, vem com a literatura com as características de Camões, tá bom? E nós vamos ver quais são essas, então, características, beleza? Entende-se por todo o século, no caso aqui 17, e o início do século 18, tá? Final de 1600 e início de 1700. Então, ele estende-se, certo?
neste período. Agora, embora o final do Barroco brasileiro seja datado em 1768, observe, aqui está dizendo até o início, mas vai até 68, com a fundação da Arcádia Ultramarina e a publicação do livro Obras, de Cláudio Manuel da Costa. Bom, a partir então de 1724, né, que isso aí ocorreu também com a fundação da Academia Brasílica dos Esquecidos. O movimento academicista, né, no caso, ganha corpo neste momento. Então, este fato assinala a decadência dos valores defendidos pelo Barroco e a ascensão do movimento Arcade. Beleza? Então, vamos lá. Talvez, né, vocês possam ficar se perguntando sobre muitas definições aqui. Se eu for trabalhar, por exemplo, a definição, tá, destes termos, nós vamos ter uma aula inteira só para isso. Nós vamos ter aulas sobre esse assunto, mas quando formos estudar as escolas literárias em si, né, como, por exemplo, o arcadismo. Então, o barroco, olha só, este termo denomina-se genericamente, tá, ou denomina genericamente todas as manifestações artísticas de 1600 e o início de 1700. Além da literatura, estende-se a música, a pintura, a escultura, a arquitetura da época. É um movimento. Você não pode pensar a literatura isoladamente, certo? Bom, vamos lá. Um momento histórico, então. Temos aqui, olha só, brigam Espanha e Holanda pelos direitos do mar. O mar é das gaivotas, que nele sabem voar. Brigam Espanha e Holanda pelos direitos do mar. Brigam Espanha e Holanda porque não sabem que o mar é de quem o sabe amar. Então, Milton Nascimento e Leila Diniz. Beleza, vamos então à próxima página, a página 40. Vamos ver se é 40 só para... Tá aqui, é 40. Não cometemos um erro. Bom, então temos aí. Então, se o início é no século, no caso, 16, né? Ou seja, se o início do século XVI, na verdade, né, notadamente os seus primeiros 25 anos, pode ser considerado o período áureo de Portugal, um período muito bom, não é menos verdade que os 25 últimos anos deste mesmo século, já o momento, então, do Barroco, né, do mesmo século, podem ser considerados como o período mais negro de sua história. Isso aqui é que vai, então, definir como é que o ser humano se sentia na época em que as produções literárias, todos os movimentos artísticos desta época, influenciaram naquilo que, então, se tornou o Barroco. Ou seja, todas as produções em prosa, em poesia, que então tiveram determinadas características que veremos, devido justamente a este período mais negro da história de Portugal. Então, o comércio e a expansão do Império Ultramarino levaram Portugal a conhecer uma grandeza aparente, isto antes destes últimos 25 anos da história, né, de Portugal no século XVI, certo? Ou seja, 1500, tá? Beleza, vamos lá. Ao mesmo tempo que Lisboa era considerada a capital mundial da pimenta, a agricultura lusa era abandonada. As colônias, né, no caso, notadamente o Brasil, não deram a Portugal as riquezas de imediato, né? Isso aí demorou. E com a decadência do comércio das especiarias, né, orientais, observa-se o declínio da economia portuguesa. A economia portuguesa era basicamente, tá, gente, focada em buscar especiarias das Índias, fazendo todo o trajeto na costa da África, descendo por baixo ali da África do Sul e indo às Índias e voltando, então. Inclusive, no caso, uma das produções literárias mais importantes da história, tá, que são os Lusíadas, justamente são feitas, né, devido a esta, vamos colocar assim, esta rota, né, no caso da seda, essa rota das especiarias. Beleza. Então, paralelamente, Portugal vive uma crise dinástica também. Olha que problema. Nós temos problemas no comércio, certo? Nós temos aí problemas na agricultura e nós temos problemas também com as colônias e temos problemas também com a dinastia, ou seja, com toda a, vamos colocar, aristocracia portuguesa,
com então o rei de Portugal, com a corte portuguesa. Tá? Em 1578, levando adiante o sonho megalomaníaco de transformar Portugal novamente num grande império, Dom Sebastião desaparece. Pronto, agora para realmente complicar tudo, Dom Sebastião desaparece em Alcácer Quibir, na África. Tá? 2 anos depois, o Filipe II da Espanha consolida a unificação da Península Ibérica, né, que é formada ali por Portugal e Espanha. Né? Tal situação se permaneceu até 1640, quando se dá a reestruturação. Olha que momento complicado da história. Problema então, no comércio, tá? Problema também com as colônias, certo? Problema na agricultura, problema também com a dinastia, o rei morre e aí o rei da Espanha assume o trono de Portugal e só há, no caso, a reestruturação em 1640. Detalhe, observem, em 1578, tá, Dom Sebastião desaparece. Então, observem aqui que nós temos, neste caso, 62 anos, tá, de domínio, basicamente, espanhol, sobre Portugal. Então, foi um momento realmente negro da história de Portugal. Este momento foi o mais marcante para o período das produções literárias e todos os outros movimentos artísticos do que nós chamamos de barroco. Tá? Tanto em Portugal, como também se reverberou aqui no Brasil, que existe então o barroco em Portugal e o barroco no Brasil. Tá bom? Vamos ficar por aqui e na próxima aula nós vamos dar continuidade e eu irei deixar um exercício para vocês. Então, até lá, tá? Tchau, tchau, gente.